Meus amigos, meus irmãos, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que esta paz reine e habite em vossos corações. Quero agradecer a Deus por estar nesta noite aqui juntamente com o pastor Wellington, poder rever o homem de Deus, pastor Luciano da Mata, poder rever aqui os demais pastores, e comigo também ali está o jovem Daniel. Vem aqui, Daniel, para que as pessoas que estão assistindo ao vivo vejam você. Daniel é um jovem e já auxiliar da obra de Deus ali no campo em Palmeira de Cima. E eu tinha feito uma promessa para ele, pastor, que quando eu saísse do campo ia levar ele comigo. Não sei se ele vai ter coragem de acompanhar, viu? Deus abençoe, viu, filho? Sente lá. Também está minha esposa, missionária Iranildes, que está filmando. Prazer rever a reverenda Fátima Rodrigues, missionária Silvia, a esposa do homem de Deus, pastor Wellington, e a todos vocês que nos dará a honra de estar conosco. Amém? Queremos convidá-los para abrirmos a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São João. E nós estaremos lendo o capítulo de número 8. João, o Evangelho, nós estaremos lendo juntos o capítulo de número 8. O texto em apreço vai nos trazer um dos acontecimentos que abalou a estrutura religiosa dos judeus nos dias de Jesus. João, o apóstolo amado, ele vai narrar para nós o que Jesus Cristo fez, quebrando paradigmas humanos e mostrando que maior do que a religião é a misericórdia de Deus. Glória a Deus. Versículo 1 nos diz: porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, que dizes? Isto dizia eles, tentando-o, para que o tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como existissem, ou seja, e como insistiram, perguntando-lhe, endireitou-se ele e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, acusados pela própria consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e vendo
ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Meus amados, o texto que agora acabamos de ler nos fala do grande amor de Deus, amor demonstrado na pessoa de Jesus Cristo para toda a humanidade. A Bíblia diz que Deus, através de Cristo, reconciliou consigo mesmo os pecadores. Nós observamos que Jesus havia passado a noite orando no Monte das Oliveiras, porque pela manhã cedo ele tinha um compromisso com o povo. Ele tinha que trazer-lhes a palavra de Deus. E ninguém pode pregar e trazer a palavra de Deus a não ser através da oração e através do jejum, para que lhe seja transmitida os oráculos divinos ao coração do mensageiro, e assim ele transmita a palavra para o povo. Ao amanhecer o dia, lá estava Jesus. A Bíblia diz que pela manhã cedo, Jesus se direcionou ao templo. Logo porque Jesus tinha um propósito de que as pessoas recebessem logo pela manhã, bem cedo, a palavra de Deus. A necessidade era grande, que Jesus não podia esperar para fazer o culto meio-dia, às 3 da tarde, e nem para o culto da noite. Ele tinha um trabalho evangelístico, e pela manhã, bem cedo, lá estava Jesus no templo. E eu aprendo outra coisa, porque a Bíblia diz que as pessoas estavam esperando Jesus. Logo, quem tem sede de Deus, logo pela manhã, procura ir para a igreja. Por isso que eu não concordo com a ideia de termos mais de 1 milhão de pessoas desengrejadas no Brasil e dizer que não preciso de igreja. Pelo contrário, a igreja precisa sim, pois Deus disse: nela eu coloquei o meu nome, para que o meu nome seja clamado todos os dias. E Jesus deu um exemplo. Ele não somente tinha o costume de se congregar, como pela manhã cedo, ele já estava no templo, porque ele tinha compromisso com as pessoas. Amados, eu costumo dizer que a religião é a pior miséria na terra, porque a religião não aproxima as pessoas de Deus. A religião contradiz a palavra de Deus. E eu costumo ensinar que na verdade nem existe religião, porque a palavra religião vem do latim religare, que quer dizer unir aquilo que está separado, apartado, semelhante à cola que une duas peças que estão separadas, semelhante à solda que une ferro com ferro. Isso é religar o que estava separado. E a Bíblia nos diz que debaixo do céu nenhum nome foi dado pelo qual possamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus nosso Senhor. Somente Jesus pode religar o pecador com Deus. Somente Jesus.
Você pode dizer: eu sou religioso, sou religiosa, e eu tenho a minha religião. Mas a religião ainda não uniu casais separados. A religião não consertou o coração dos filhos contra os pais. A religião não junta, não une a nora com a sogra. A religião não faz união entre o preto e o branco, o rico e o pobre, o sábio e o ignorante. Não! Somente a mensagem do Evangelho, que nas palavras de Paulo é o poder de Deus para todo aquele que crê. Paulo dizia: pelo que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! A religião não une o preto com o branco, mas o sangue de Jesus une e deixa os dois vestidos da mesma cor. Só Jesus faz isso. Aleluia! O Evangelho une o barbudo com quem não tem barba, une o gordo com o magro, o grande com o pequeno. Somente o Evangelho faz isso. Esta é a verdadeira religião, a palavra de Deus. Mas pela manhã, Jesus estava ensinando, e chegou às autoridades religiosas, escribas, que é os intérpretes da lei de Deus do Antigo Testamento, e os fariseus, uma classe de religiosos, que só tinha aparência exterior. E Deus não se engana com o religioso e nem com a religiosa. O homem olha por fora, mas Deus olha por dentro. A Bíblia diz: aonde é que Deus está? Deus está com aquele que tem o coração quebrantado e contrito. Disse o salmista Davi: um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Por isso Deus não despreza você, porque Ele conhece o teu coração. Mas os religiosos, eles chegaram para interromper o culto de pregação. Chegaram para interromper o culto de ensino. Porque é isso que os religiosos fazem. E inclusive é o que querem fazer no Brasil também. Impedir a pregação da palavra de Deus. Já ouvimos falar em pastores sendo presos. Já ouvimos falar em pastores ter que fechar a igreja. Porque a religião faz isso, interrompe a pregação da palavra. E chegou uma comitiva religiosa, com uma mulher que foi pega em ato de adultério. A Bíblia não omite o pecado dela. A Bíblia diz que ela foi pega em ato adulterino. Foi pega no ato. A Bíblia não encobre pecado. A Bíblia mostra a pecadora e diz qual foi o pecado dela: adultério. Ela adulterou, traiu o marido. Mas os religiosos talvez contratou um bonitão para atrair a mulher, porque é isso que o diabo faz: levanta homens para atrair as mulheres, e levanta mulheres para atrair os homens, principalmente através do WhatsApp. Mas o sangue de Jesus tem poder, e nesta noite todo espírito de adultério cai por terra. Chegou e jogou aquela mulher no chão, e com ato de justiça e com ar de superioridade religiosa disse: mestre. Eles foram obrigados a chamar de mestre. Eles não chamavam, para ele é como comer sabugo de milho cru. Tem que chamar Jesus de mestre. Mas não podia negar
Ele é mestre. Muitos podem, pastor Wellington, não quererem reconhecer o seu ministério, mas vai ter que dizer, ele é mestre em Novo Oriente. Ele é pregador em Novo Oriente. É um grande homem de Deus. Talvez alguém sorriu da senhora no passado, mas alguém vai pegar a sua mão e vai dizer, aqui está uma pastora, uma mulher de Deus. Foram obrigados a chamar Jesus de mestre. Mestre. Pegamos esta mulher em adultério. E a lei diz que as tais têm que morrer apedrejada. Só que eles citaram parte da lei. A lei dizia que o homem e a mulher deveriam ser levados para fora da cidade e serem apedrejados até a morte. Mas o homem não apareceu no texto. Talvez fosse amigo deles, talvez foi contratado, quem sabe foi alguém importante na cidade, talvez fosse um grande vereador, quem sabe um bom prefeito, que o nome não poderia ser espalhado, mas levaram a mulher. Mas eu aprendo uma coisa, Deus não se engana com a cilada do homem. Meus amados irmãos, nos diz a gloriosa palavra de Deus, que Jesus estava escrevendo ao chão. Mas eles, e a mulher lá encurvada, com vergonha, porque agora, amado pastor, ela tem que enfrentar 3 tribunais. 3 tribunais. O primeiro tribunal, missionária Silvia, era o tribunal da opinião pública. Grandes e pequenos disseram, temos que apedrejar, e já pegaram a pedra, porque a opinião pública, muitas das vezes, ela é injusta, ela condena o inocente, e inocenta o culpado, mas a Bíblia diz que Deus não tem parcialidade, o culpado é culpado, e o inocente é inocente, Deus não se deixa enganar. Você que está me assistindo, talvez você tenha escapado, passado por inocente, mas Deus está fervendo a tua consciência, de que tu é culpado, culpado de traição, culpado de suborno, culpado de assassinato, porque Deus colocou em nós um dispositivo chamado consciência. Não tem nada mais perturbador do que uma consciência acusadora. A pessoa pode cometer pecados e injustiça e sair para fora do Brasil, mas a consciência vai lhe acompanhando, dizendo, culpado, culpado, culpado. Ela pode se esconder do marido, da família, e dizer, ninguém sabe, ninguém viu, mas a consciência diz, culpado, culpado. Ninguém consegue fugir da consciência acusadora. E ali estava ela, com a sua consciência, lhe dizendo, você merece a morte, você vai ser apedrejada. E a opinião pública dizendo, ela tem que ser apedrejada. Mas a opinião pública não é o que o diabo espalhou na terra, dizendo que a voz do povo é a voz de Deus. Não! A voz de Deus é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A voz de Deus é o Espírito Santo. Por isso Jesus Cristo disse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A opinião pública não é a voz de Deus. Nós podemos julgar uma pessoa pela aparência. Alguém chega e fala mal de alguém e diz assim, essa pessoa é ruim, essa pessoa é má. E aquele que ouve, sem ver a outra parte, vai espalhando, aquela pessoa é má, aquela pessoa não presta. E ao pensar que não, toda a cidade está dizendo, ela não presta, ele não presta. Porque a opinião pública, ela erra no seu julgamento e distorce o direito.
A opinião pública rouba o pobre. A opinião pública concorda que o pobre seja despojado e a sua terra seja tomada. A opinião pública concorda que um bandido assuma a presidência do Brasil. A opinião pública concorda que agora o pobre não precisa ficar somente na fila do SUS, mas tem que agora estar também na fila dos orixás, dos caboclos e guias, porque agora determinou que espiritismo também é assunto de saúde pública. Mas, amados, Jesus continuava escrevendo. E então perguntaram para ele: e o Senhor, o que o Senhor diz? Forte esse mistério. Ele, se tivesse com a Bíblia, ele fecharia a Bíblia, se levantava, como se levantou, encarou os acusadores. Ele que não se engana com ninguém, disse: qualquer um de vocês que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. A Bíblia diz que eles insistiam na resposta de Jesus quanto ao caso da mulher. Porque o religioso, ele insiste para ver a condenação, a queda do seu próximo. O religioso, ele insiste até ver a queda e a desgraça do seu semelhante. Mas Jesus, ele não veio para derrubar, ele veio para levantar, ele veio para reconstruir, ele veio para salvar. Ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Ela enfrentou a opinião pública, que lhe desejou a morte, e agora enfrentava o segundo tribunal, o tribunal da consciência. Porque até mesmo você que está aqui nesta noite, que ainda não aceitou a Jesus, a sua consciência lhe diz que você precisa ser uma crente, que você precisa ser um crente. A sua consciência lhe perturba, que os seus pecados estão destruindo você, acabando com o seu casamento. A sua dureza de coração está levando você ao fundo do poço. A sua consciência está lhe acusando, e a sua consciência está lhe apresentando Jesus Cristo, Filho de Deus, como o Salvador do mundo. A Bíblia nos diz que eles insistiram. E agora, meus amados, ela enfrentou a opinião pública e ela sabia que a opinião pública dizia que ela deveria morrer. A sua consciência era outro tribunal. Não A Bíblia diz que eles, acusados pela própria consciência, eles acusados pela própria consciência, soltaram a pedra, desde o maior, e este maior aqui não é de estatura, meus amados pastores, aqui eram os doutores da lei, eram os bichão, eram os que mandavam na cidade, eram aqueles bichão que fazia a execução, que mandava para matar. Era eles que impediam das pessoas entrar no templo. Era eles que diziam que aleijado, cego, nu, pobre, moribundo, leproso não podia entrar no templo de Jerusalém. Eram os bichão, eram esses grandão, os grandes. Os pequenos eram os alunos, eram os seminaristas, que estavam começando agora, ler a Torá, nem conhecia as Escrituras, nem conhecia o poder de Deus. Por
Por isso eles estavam errados. Jesus Cristo disse: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas Jesus conhecia tanto o poder de Deus como as Escrituras, e ele sabia que a parte fraca de Deus é a misericórdia. E agora vai ser aberta a sindicância para o julgamento, e ela vai passar pelo terceiro tribunal, o tribunal da graça. Abriu-se as portas da esperança, a oportunidade aos pecadores. Jesus chega e diz assim para ela: mulher, e ela olhou para Jesus: cadê aqueles, no plural, teus, no plural, acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Ela reconheceu o senhorio de Jesus. Ela não disse rabino, ela não disse mestre, ela disse: ninguém, Senhor. Jesus é Senhor, Senhor dos senhores e Rei dos reis, e Ele está aqui nesta noite, manifesto pela sua palavra. Ninguém te condenou. Ela disse: ninguém, Senhor. E ele olhou para ela e disse: nem eu, como quem diz, eu posso te julgar, eu posso te condenar, mas eu estou decidido bater o martelo e te dar uma outra oportunidade. Vai para tua casa. E ela se levanta, e ela vai saindo e diz: opa. E ela olha: não peque novamente. Você recebeu a oportunidade para ser crente, não foi para voltar ao mundo do pecado. Você recebeu a oportunidade de se reconciliar, se firme no Evangelho, não volte mais à prática do pecado. Você recebeu a oportunidade de estar no ministério, glorifique a Deus por esta oportunidade. O tribunal da graça deu a esta mulher uma oportunidade de direito de perdão. E nesta noite, não importa o grau dos teus pecados, não importa o teu sofrimento, não importa o que tu fez na tua vida, nesta noite, pelo poder do Evangelho, Jesus está dando a você a oportunidade de ter os seus pecados perdoados, o seu nome escrito no livro da vida, e você ser cheia do Espírito Santo e passar a servir a Deus de Novo Oriente. Eu quero perguntar aos nossos amigos e amigas: você que ainda não é evangélico, me dê a honra de conhecer. Você, meu amigo católico e católica, aonde está uma pessoa amiga, uma pessoa católica e católica, que nos dará a honra de estar conosco nesta noite? Levante a sua mão, para que eu possa lhe abençoar daqui. Aonde está você? Tem alguém não crente? Tem alguém que não é crente em nosso meio? A senhora não é crente? Jesus está te dando, minha filha, a oportunidade da tua salvação. Venha nesta noite aqui à frente, venha. Eu quero orar por você. Jesus Cristo te perdoa, Jesus Cristo te ama e quer salvar a tua alma e tirar você dessa tristeza e sofrimento. Vem aqui, minha filha, nesta manhã, te levanta, ajude ela. Eu quero orar por você que não é crente. Talvez haja um homem que não seja cristão ainda. Onde está uma pessoa não crente? Você tem a oportunidade nesta noite de passar pelo tribunal da graça, recebendo de Deus o perdão e a salvação da sua alma. Fique de pé, por gentileza, em nome de Jesus.
Senhor Deus, nós te amamos e te adoramos. E te pedimos, meu Deus, que esta palavra alcance corações. Pecadores que somos, a opinião pública desejava a nossa morte. O tribunal da nossa consciência nos acusava, mas o tribunal da graça nos trouxe a tua presença para sermos perdoados e cheios do Espírito Santo. Deus abençoe a todos vocês nesta noite.